Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje vocês vão ter um videozinho assim, bem assim especial, né? Hoje eu vou falar sobre especialização de computação pesada, né? Bom, essa é uma dica para você que está entrando na área de informática, computação, quer virar um bom profissional, quer se especializar, quer ficar pica das galáxias na computação, né? Vamos dar uma dica bem legal, né, para vocês, né? Bom, primeiro, é muito importante, você que é preguiçoso, não gosta de estudar, a área de informática para você é um pouco complicada, porque requer, assim, não só estudos, né, eficientes, mas estudos detalhados e reestudos sobre algumas coisas, né? Bom, aqui no Brasil, o pessoal tem um péssimo hábito de achar que a faculdade vai te dar, tipo assim, né, um conhecimento legal, né? Vai depender muito do profissional, né, da sua faculdade, dos seus professores. Vai depender se você deu sorte, se tá fazendo uma faculdade boa, se tá fazendo uma faculdade medíocre. Às vezes é o contrário, você que é o aluno medíocre, entendeu? Então, em relação à informática, tenha em mente, em cabeça, que você vai ter que gostar de estudar informática, o mundo da computação. Entendeu? Desde coisas mais simples, de coisas mais antigas, coisas mais novas. É bom que você saiba como as coisas funcionam na informática para você aprender a ter um raciocínio computacional. É um pouco complicado, né? Até porque eu desenvolvi meu raciocínio computacional recentemente, entendeu? Então, né, basicamente é toda a panelinha, todo o conhecimento bruto que você tem de informática para fazer um resumo. Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa formada numa faculdade comum ou até um curso técnico, ela relativamente ela pode dar uma aulinha aí com o pessoal de ensino fundamental, até mesmo ensino médio, até porque essa criançada, essa garotada hoje em dia já está muito esperta e pode aprender informática. Claro, né, que é uma linguagem diferente, é bom você botar numa coisa assim, sem ser maçante para os alunos estudarem, porque você já sabe aqui que, vamos ser sinceros, aqui no Brasil, a educação, em modo geral, não é uma coisa muito assim pensada, visada, assim, que eu acho muito triste, né? Com relação do aluno aprender a ter conhecimento para ser útil alguma coisa na sua vida, entendeu? Você vê em relação à escola comum, tem muita coisa lá que é abobrinha para encher linguiça, né, para você aprender uma coisa que você nunca vai dar na sua vida. E eu acho realmente isso muito ruim, porque você poderia sim, né, utilizar esse tempo melhor para colocar coisas que realmente faz falta, as pessoas não aprendem, e quando for aprender, quando for estudar alguma coisa, né, aprender um tipo de conteúdo, ou aprender conhecimento, coisas que sejam úteis, né? Por exemplo, todo mundo sabe aquela coisa que você não deve botar o dedinho na tomada, que teoricamente ela pode dar choque, né? Então, aí você deve estar pensando, como é que a gente pode aplicar isso com informática e na escola, né? Muito simples. Você bota aí com aulas básicas de biologia, química e física, aí você vai explicando lá pro aluninho aquela coisa, seu corpo é formado por 60% de água, a lei da atração, da reação, corrente elétrica, não sei o que, significa que seu corpo é basicamente um condutor de calor, de energia com relação à parte elétrica, entendeu? Com relação à biologia, o corpo humano é isso, X, aí você vem informática, o que tem a ver isso? Ah não, lá a fonte tem a corrente elétrica, que você consegue puxar energia, que faz trabalhar os componentes gerais. Aí você consegue fazer uma coisa, né, que eu esqueci certinho o nome técnico, né, mas o pessoal chama multidisciplinares, alguma coisa assim, né. Basicamente, né, o que eles fazem? Eles pegam uns livros com várias disciplinas, português, matemática, química, física, história, geografia, informática, arte, tudo. O que eles fazem? Eles fazem um método de integração. Então, a coisa de em relação lá em português sobre o textinho pode ser tá falando sobre alguma coisa sobre arte com relação, contemplando a história do início da arte. Aí quando o cara lá tá estudando português, enquanto ele está estudando português, aprendendo alguma coisa gramatical, ele lê um texto sobre artes. Aí quando ele for lá para artes, ele vai ver alguma coisa sobre português. Aí dentro de lá, de alguma coisa de artes, ele já muda, vê português, vê história, vê filosofia, vê sociologia, entendeu? Então, você consegue fazer uma brincadeira legal com relação a nossa parte de educação,
né, também com informática. Aí você deve estar pensando, tá, mas nós temos várias disciplinas e como é que você pode fazer isso com informática, né? Calma, né? Se a gente for falar assim, informática bruto, né, no modo geral, o pessoal tem uma ideia assim, muito assim, eu vou ser bem sério, muito broxante sobre a informática. O pessoal acha que é uma coisa única, aquela coisa, computador, videogame, tecnologia. Mas se você realmente for analisar computação, informática de um mundo geral, como uma coisa mais ampla, como você vai ver que é um mundo assim, magnífico. É quase como se fosse aquela coisa, não tem história lá, você começa lá, o início das civilizações, né? O mundo, né? Aquela coisa pré-gelo, depois de pós-gelo, não sei o que. Aí tem também as grandes navegações, o início lá da época medieval, o pessoal da época do tempo egípcio, entendeu? Aí você vai estudando essas coisas, você vai vendo um resuminho, você vê com a informática é a mesma coisa, sabe? Claro que muda, né, as estruturas, né? Você tem com relação à história da informática, você tem, assim, a tecnologia, a evolução das coisas, né? O início dos smartphones, aquela coisa com relação à Apple, os iPhones, né? O mundo, né? Pós-revolução industrial, que é muito importante para a gente estudar isso. É importante você saber revolução industrial para aprender informática. Você deve estar pensando, que merda é isso que ele está falando? O que tem a ver história com revolução industrial, com relação à computação, né? É bom que você não seja uma pessoa assim, um pouquinho, como que eu vou dizer assim, ignorante com relação no sentido de querer estudar e aprender a ter conhecimento. É bom você aprender com relação meios de produção, é bom você ler Marx, o Capital, e lembrando que eu não estou dando uma de comunista, né, socialista, não. Eu estou falando, é bom você aprender, estudar história, né, e fazer sua própria análise, porque eu tenho a impressão que hoje em dia os livros de história eles estão um pouquinho, como se fosse uma ideologia política. Alguns estão para o lado para a direita, outros vão para o lado para a esquerda. E eu acho que falta um pouquinho assim de bom senso, de você ficar uma coisa assim, um meio termo, você saber separar, entendeu? Até porque, né, o que você aprende vendo Revolução Industrial, né? Bom, você aprende sobre as tecnologias, produção em massa, o aumento da qualidade dos produtos, precificação. Você vê também depois entre essa coisa de revolução industrial, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, você vê também a obsolescência programada. Você tem muitas coisas para você ver na área da história que se aplica muito bem à área da informática, né? Você estuda a computação, aí pega ainda um pouquinho de história, que vai prestar muito pro Enem, né? Que pena que pro Enem desse ano que acabou de passar foi uma bosta, que o Enem foi todo socialista, comunista. Se você era esquerdinha e tinha um conhecimento assim bom de livro, você tirou uma nota boa no Enem, né? Foi bem. Se você tem uma esquerdadinha lá na educação sobre fazer um bom texto dissertativo argumentativo com um pouquinho de Marx, Gramsci, você soubeu se posicionar em relação à sociedade, com relação lá à manipulação de dados do usuário, que não foi fake news, foi uma coisa muito bem de informática, tá? Muita gente não sabe o que é isso, mas eu vou fazer basicamente um breve resumo, né? Bom, você tem lá o Facebook, né? Vamos dar exemplo do Facebook, porque todo mundo vai entender essa merda, né? Vou explicar de jeito mais fácil. Quando você faz o seu Facebook, você faz o seu cadastro, é como se fosse seu CPF. Aí tem lá seu perfil, aquela coisa, né? E hoje em dia existe uma coisa chamada algoritmo de computador e inteligência artificial. Aí você deve estar pensando, nossa, essa merda deve ser super complexa, deve ser uma coisa de outro mundo, coisa da NASA. Não, basicamente é como se fosse um programinha de computador, né? Então vamos supor lá, você tá lá no Facebook. Agora no Facebook é uma coisa muito legal, tem uma função chamada Marketplace. Basicamente é um local lá que as pessoas podem botar para vender coisas a um estilo lá Mercado Livre da vida real, né? E umas facilidades, né, que você já tem lá seu Facebook, você não precisa sair do seu... Olha como os caras do Facebook são meio filho da mãe, né? Você não precisa sair do seu Facebook para ir no Mercado Livre para pesquisar alguma coisa.
Entendeu? Então, né, dependendo da situação, como compras em coisas diárias, em área, tipo, antigamente tinha muito aquele conceito de feirinha do bairro. Você ia lá no sábado, no domingo, né? O pessoal colocava as coisas no meio do chão na rua. Você encontrava muita coisa legal, né, pra comprar, né? Mas hoje em dia eu sou meio receoso pra essas coisas de feirinha, né? Por causa das histórias do negócio dos celulares roubados, né? Tipo assim, tem muita coisa em relação a essa feirinha, tipo assim, não é que é celular roubado, entendeu? Tipo, às vezes tem uma pessoa que tem lá, às vezes, um ou dois telefones antigos que ainda funcionam bem, a pessoa quer, tipo, só passar, entendeu? Só quer vender pra tirar um trocadinho, tá precisando de dinheiro. Uma coisa, tipo assim, você vai com relação à sua consciência. Tipo, a pessoa tem lá um, dois celulares que era dela, ou um, dois, três, é uma coisa. Outra coisa é você ver lá, pô, o cara tá com 20 celular. De onde que veio isso, entendeu? Entendeu? Então temos que ter um pouquinho de bom senso, né? Aí depois, o Facebook tem lá o Marketplace. O que é isso, né? Marketplace é um local lá onde você pode botar coisas para vender, fazer como se fosse um anúncio. E o Facebook, ele está essa função grátis, entre aspas, né? Porque você sabe, né, que não existe almoço grátis, né? Então o que acontece, né? Então, o Facebook, com seu perfil lá nos servidores lá dos Estados Unidos, onde fica lá o Facebook, ele sabe o que você está pesquisando, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Eu gosto de pesquisar negócios de videogame, computador, tecnologia. Então, eu posso pesquisar se na minha área tem alguma pessoa que venda alguma coisa de um âmbito de tecnologia. Se eu quisesse comprar, eu vou lá, né? Faço lá, pesquiso o que tem, né? Qualquer coisa, eu chamo o cara pra conversar no chat, vou lá, marco, vamos supor lá, tem um PlayStation 2 que eu quero comprar, né? Vou lá, pego a grana, marco com um cara, vou lá, pertinho da minha casa, vou lá, compro o PlayStation 2, pronto, acabou. A negociação se encerrou ali, entendeu? Eu tive o que eu queria, o carinha teve o que o carinha queria, que era a grana, né? E uma coisa muito legal disso é em relação à precificação, porque geralmente, sem ser nesses grupos de desapega da vida, tá? Sem ser o mercado livre da vida, o cara consegue negociar. Então, às vezes, o cara consegue o preço um pouquinho mais barato, essas coisas. Aí você deve se perguntar, tá, pô, me parece que o Facebook tá fazendo uma coisa legal, uma nova função. Lembra que eu falei que não existe almoço grátis? Entendeu? Aí pensa, eu sou empresário, né, em teoria, eu sou um empresário mau. Vamos supor que eu vi que tem muita gente que está procurando coisa sobre videogame. Eu sou filho da mãe. E eu sei que daqui a alguns anos vai lançar o PlayStation 5. E o que eu faço, né? Eu vou lá, ligo pro Facebook, não sei como é que eles fazem isso, né? E falo, olha, Facebook, eu te dou X dinheiro se você me dá informação que da minha região ou do meu estado, de onde eu moro, por exemplo, aqui no Brasil, tô dando um exemplo assim aleatório, de quantas pessoas pesquisam sobre videogame e várias coisas em relação sobre algoritmos sobre videogame. PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Wii, essas coisas. Aí eu pago o Facebook, né? Eles recebem lá a informação, me dá a informação que eu quero, eles vendem basicamente os dados do usuário, né? Ele pode pegar, vamos supor, se eu pesquiso sobre a PlayStation, Xbox no meu Facebook, uma empresa ela pode estar com esses dados sabendo que eu gosto de PlayStation e Xbox. Estou dando um exemplo bem aleatório. E o que acontece? Nesse caso, elas podem fazer o que eu quiser. Então, ela pode abrir uma empresa, ou nem ser uma empresa, pode ser um cara aleatório, né? E lá, antes do lançamento do PlayStation 5, falar com um monte de cara lá do Paraguai, sei lá, fazer uma armuamba lá louca, dá uma de maluco, vai lá, traz um monte de PlayStation pra cá antes, ou já faz reserva antes, não sei o que. Bom, pessoal, aí o cara faz anúncio lázinho no Facebook, nos grupos. Bom, pessoal, não sei o que, no lançamento do PlayStation 5, eu vou ter um monte de PlayStation 5, quem quiser comprar, o preço vai ser 5 mil reais, né? Que geralmente o pessoal avacalha aqui no Brasil com o negócio de preço, né? E o cara consegue não só saber qual é a possibilidade dele de venda, entendeu? Então ele pode fazer um investimento assim, bem humilde. Humilde em que sentido? Sabendo os riscos que ele pode avaliar, entendeu? Aí você deve estar pensando, nossa, nesse sentido pode ser uma coisa boa, né? Olha, não necessariamente. Para vocês terem uma ideia, a Amazon ela tem os mesmos tipos de
de algoritmo. Para você ver como foi tão louco há um tempo atrás que eu descobri, me pareceu, né, que... Olha o que aconteceu lá, né? A garota, acho que ela ficou grávida, né, não contou dos pais, e começou a pesquisar lá na Amazon, negócio de roupinha de bebê, não sei o que lá, até que chegou, né, lá nos Estados Unidos, é muito comum chegar, tipo, sem ser as cartas comuns, né, mas não é tão comum hoje em dia, mas já tá diminuindo, como se fosse uma carta de anúncio propaganda. Entendeu? E começou lá a chegar um monte de carta de anúncio propaganda de trequinho de bebê, né? Conta de bebê. Até que o pai lá perguntou, não sei o que, você tá grávida? Descobriram. Aí, né, a menina, ela nem sabia direito que ela tava grávida, porque ela foi só pesquisar um negocinho de bebê, né? E alguma coisa de teste, aquele negócio de teste de farmácia. Aí... O robô já sabia e já mandou certinho direcionado pra ela o anúncio propaganda com coisa de bebê, entendeu? Aí o pai descobriu, a garota descobriu que eu tava grávida. Nesse sentido, foi relativamente sentido bom, né? Mas, em certa coisa, foi uma invasão de privacidade digital relativamente, porque meio que o robô lá sabia sobre a vida pessoal lá da menina só porque ela pesquisou uma coisa X na internet. A mesma coisa isso acontece com o Google, né? Basicamente, hoje em dia, todo tipo de empresa, né, site, busca, serviço, existe uma coisa chamada de metadados, né? Todos os dados da internet, né, que você pesquisa, vai lá, você baixa alguma coisa, os dados que vão e dados que voltam, eles vão para algum tipo de servidor central, né? E existem os pré-servidores, que são os servidores da sua internet. Quando a polícia ela quer pegar uma pessoa, né, pela internet, geralmente ela vai no distribuidor de internet para ficar mais fácil. O que acontece, né? A polícia ela quer pegar alguém, entendeu? Ou ela tem um número de celular que ela liga para a operadora, pega o CPF do cara, vai saber onde é a casa do cara, mas o cara da polícia, ele não vai querer pegar o Noia na casa dele. O cara quer pegar pelo computador, quando é coisa de computador, né? Porque com o negócio, ele pode ir lá na central e saber o que o cara acessa, entendeu? Aí vai lá, meio que faz uma espécie de rastreamento, né? E grampeia e sabe o que o cara tá pesquisando. Eu não sei qual é o nível de acesso que o cara tem, se dá pra fazer meio que um hacker de volta, entrar no computador do cara, mas do jeito que eu tenho de conhecimento de computação, eu acho que é possível. Vai depender do nível lá do carinha lá de informática da polícia pra poder pegar o cara, né? Hoje em dia com computação, você dá um computador lá ferrado pro cara lá, um notebook simples, né, e conexão à internet e tempo, hoje em dia o nego descobre tudo que dá. Entendeu, né? Isso foi, né, o nosso temazinho de redação do Enem, né? Voltando, né, disso, o pessoal confundiu isso em relação a de metadados, né, de espionagem de dados, de vender dados, com fake news, né? Tem a ver, assim, também um pouco com fake news, mas é bem pouco. Você pode fazer uma pequena alusão com relação a fake news, com venda de fake news e fabricação de fake news por empresas que são, tipo assim, eu tenho uma empresa e um cara me contrata para eu fazer uma fake news sobre uma pessoa para espalhar isso pela internet, para influenciar sobre alguma coisa. E isso foi sempre abordado bem grande entre as últimas eleições dos Estados Unidos, as eleições agora do Brasil. Tipo assim, teve fake news? Sim, teve muita fake news, muita coisa sem noção, tanto pros dois lados lá, dos coxinhas de ouro, dos bolsominions, entendeu? Não, coxinha de ouro não. Os coxinhas de ouro também são os bolsominions. Os bolsominions lá, o pessoal do lado vermelho da força, dos petralhas, né? Entendeu, né? E todo mundo, né, se saiu ruim, né? Eu só espero que o dólar baixe para nossa situação melhorar, né? Até porque tá complicado, né? Bom, né? Voltando em relação à parte de história, né, informática, né, e aprender, né? É bom que você aprenda também em relação
um pouco de geopolítica internacional, né, para você saber o que está acontecendo, né, porque isso pode melhorar muito a sua carreira, né, você aprender um pouquinho sobre administração de empresa, essas coisas assim de corporativismo, como que as coisas funcionam, entendeu, porque para melhorar o seu currículo e agregar conhecimento, entendeu, marketing digital, cursos online, essas coisas é muito boa para melhorar a educação de vocês, né. Aí você deve estar pensando, pô, mas eu gosto de computador, essas coisas, fuçar, essa coisa mais nerd, eu sei, no início é chato, você vai ficar um pouquinho mais nerd, mas você vai pensar assim, não, eu quero investir na minha carreira profissional. Quando você vai ver assim, né, tantos cursos lá de certificação, né, tanto os cursos até mesmo normais ou indiretamente que você vai fazer sobre informática, é bom que você tenha uma coisa que é muito importante que as pessoas não dão valor, conhecimento. Você ter um profissional bem preparado, muitas das vezes você pode economizar muito dinheiro, você não tem noção, né, eu tava batendo um papo com os amigos, né, de grupo assim de Facebook, pessoal de informática. Tem pessoas que são de nível intermediário, tem pessoal que é nível iniciante em relação à faculdade, tem gente que é formado, entendeu? Eu tô fazendo apenas um pequeno, assim, não necessariamente desabafo, mas comentando o que o pessoal fala, né? Que geralmente o que acontece com o pessoal de empresa, ou alguém que vai contratar alguma coisa que o pessoal fica chateado com pessoas assim extremamente incompetentes, entendeu? Tem realmente muito profissional incompetente, entendeu? Né? E, às vezes é difícil você achar gente de mão de obra qualificada, especializada para coisas específicas, entendeu? E muitas das vezes o pessoal não entende, né? Tipo assim, né, que dependendo da situação da empresa ou da coisa, o cara tem que chamar 2, 3 caras para pagar a mesma coisa, o cara vai gastar mais caro. Por quê? Porque é difícil você achar gente que saiba tudo junto, né, e pros 3 caras gerenciar, porque na área de informática não tem só, tipo assim, informática normal. Tem várias áreas, tipo assim, tem tecnologia da informação, tem sistema de informação, lá desenvolvimento de sistemas, rede de computadores, os carinhas que são lá da segurança da informação com ênfase lá em hacker, entendeu? Tem várias áreas, tá? Segurança digital, o pessoal de cyber warfare, né, de guerra cibernética, entendeu? Tem pessoal de programação, entendeu? Tem vários tipos de trabalho de informática, entendeu? Então, tem coisas que às vezes o cara precisa chamar 2, 3 caras pra resolver, entendeu? É difícil você achar gente que sabe tudo, né? Eu acho assim até mesmo bem complicado você conseguir isso. E lembrando, a profissão do futuro na relação à informática é redes de computadores, podem se especializar em redes, que vai valer muito a pena. Daqui a 10, 15, 20 anos, confia em mim, vai fundo em redes. E se especializa em cloud computing, né, computação em nuvem. Daqui a um tempo, né, cloud computing, virtualização, das coisas assim, vai ser as coisas mais requisitadas para a área da informática. E até porque eu já estou começando a ver os meus cursos que eu quero fazer, os livros que eu quero comprar, estudar. Lembrando que você não vai estudar só redes, computadores, cloud computing, essas coisas, e vai ficar tipo só no oba-oba. É bom que você tenha um conhecimento bruto de informática, a modo geral, de quase tudo, ou tudo, se você puder, se você tiver tempo e dinheiro para fazer isso, porque você precisa dos dois, né? Tempo e dinheiro para você investir na sua carreira. Outra coisa que o pessoal não comenta na área de informática, para você virar um bom profissional, é bom que você saiba mais idiomas, né? Português, inglês, espanhol, talvez um francês, talvez um japonês aí, entendeu? A ideia não é virar um poliglota, mas você saber um separation de outro idioma para viagens internacionais, não só isso, para comunicação com pessoas importantes, às vezes de empresa, por exemplo. Geralmente o inglês em básico já ajuda, né? Você não precisa ser fluente, você precisa somente saber bater um papo com as pessoas, porque geralmente eles não vão te chamar para uma reunião tipo importante, que geralmente o pessoal usa uma linguagem muito assim complexa, né, em inglês, que você não entenda, né, entendeu? Para essas coisas de empresa, entendeu? Então provavelmente não, mas é bom que você aprenda inglês, entendeu? E não vai aprender espanhol, vai aprender primeiro inglês, porque a não ser que você vai trabalhar alguma coisa com a América Latina, porque o espanhol, vou ser bem sincero, ele tá crescendo bastante, né? Mas eu vou ser bem sincero, né? Aprende primeiro inglês, depois você aprende espanhol, né? E sempre aprenda até o nível intermediário. Por quê?
né? Pra ficar realmente fluente, você tem que morar no país, é complicado, demora assim anos, entendeu? É bom você ficar intermediário, né? Que é o famoso, né, 6, passei na prova, legal, entendeu? Né? E lembre-se, informática é sempre complicado, estude, amiguinho. Só isso, galerinha, tchau e fui!